Muito mais forte, né, do que a ideia de que um mês, um dia para as mulheres ganharem rosa ou para serem parabenizadas, né, é antes de mais nada um mês para nós centralizarmos as nossas lutas, né, ou seja, nossas lutas em relação às desigualdades de gênero que nós ainda enfrentamos e que são muito fortes. Agora, quando nós pautamos a desigualdade de gênero, nosso grande desafio, né, frente aos vários movimentos, né, de mulheres que nós temos, é fazer um recorte racial, né? Então, quando você pensa essa desigualdade de gênero e você não é capaz de fazer uma interseccionalidade, que é o que nós chamamos, né, de feminismo negro, e que então em que você necessariamente trabalha com recorte racial e de classe, né? Ou seja, isso é o feminismo negro. Se você não é capaz de fazer isso, o que você faz, na verdade, seja na política ou quanto movimento, é um feminismo negro que eu chamo, é um feminismo, né, que eu costumo chamar que é um feminismo universalista, né? E que tem mais a ver com agendas liberais do que com qualquer outra coisa. Porque o grande desafio, então, que nós temos é pensar sempre, atrelar essa desigualdade de gênero com essas outras categorias, né? Porque quando nós pensamos, né, nesses corpos, né, de mulheres negras e indígenas, que são as principais vítimas das violências, né, e de um enfrentamento para sua sobrevivência maior do que das outras mulheres que nós temos, das quais nós podemos pensar, por exemplo, né, as mulheres brancas. Quando nós pensamos nessas mulheres negras, né, da qual eu faço parte, que somos cerca de 50 e 51 mulheres negras nesse país, infelizmente nós somos as maiores vítimas de estupros, somos as maiores vítimas do feminicídio, da violência obstétrica e da violência materna, né? Ou seja, a violência materna, então, é quando nós pensamos essas mulheres que elas morrem de morte materna. Então, assim, mais de 60%, né? Isso são pesquisas do SUS, né? Não sou eu. Ou seja, são pesquisas, né? Produções acadêmicas que vão demonstrando, né? Que quando você pensa, então, nesse recorte dessas mortes, essas mulheres morrem porque são mulheres negras. Então, que é muito horrível e desumano, né? Você imaginar que duas mães chegando a um hospital e que mesmo que essa mãe negra já esteja, por exemplo, com 9 ou 10 de dilatação, que é um momento propício, né, para recebimento do seu filho, e que chegue uma mulher branca com uma dilatação menor, ou seja, será essa mulher branca que será atendida, porque ela é uma mulher branca, né? Então, o país, né, ou seja, e não é só o Brasil, é o Ocidente de modo geral, nós vivemos em um sistema, né, que ele é extremamente forjado nesse sistema escravocrata, né, em que essas populações, elas têm uma liberdade simbólica, mas que, na verdade, a falta de direitos, né, outorga sempre no mesmo caminho, né, ou seja, que é o caminho da desumanização. E quando então nós pensamos nessas mulheres negras, é a questão dessas violências, é a questão da própria estética, né, ou seja, quando a sua estética ou ela é hipersexualizada, e as novelas fazem isso, os filmes fazem isso, ou seja, o que nós somos de modo geral quando a gente pensa em representação. As mulheres negras são as prostitutas, nós somos as amantes, nós somos a globeleza, né? E assim, eu não teria problema de que essas mulheres fossem representadas como a globeleza se fosse a globeleza, mas que elas pudessem assumir também outros papéis, né? Mas não, ou seja, quando se pensa na Maju, a Maju é um problema. A Thaís Araújo, que também vem recebendo ofensas, ela é um problema. Uma acadêmica na universidade é um problema. A globeleza não é um problema. Então, ou seja, essa população branca se acostumou a olhar para essa mulher negra diante a determinados papéis, né? Então, há papéis que ela olha e naturaliza. Há outros que parece que é quase que inconcebível, né, que essas mulheres estejam ocupando determinados espaços, né?
Então, quando a gente pensa em todas essas violências, é importante enfatizar esse outro lado, que é o lado das lutas dessas mulheres, né? Para que não fique assim como se nós fôssemos então sujeitos passivos, né? Ou seja, isso não tem nada a ver com a luta e com o cotidiano das mulheres, né? Das mulheres negras em especial. Então, o ano passado nós realizamos em Brasília a Marcha das Mulheres Negras, né? Que era contra a violência de gênero, racial e pelo bem viver. E o que eu gosto muito de enfatizar é esse bem viver, né? Porque não é possível que você tenha um bem viver se você sofre 24 horas por dia situações de violência de gênero e de violências raciais, né? De classe, sabe? Eu sempre coloco, mas pra mim ela fica em segundo plano, porque no Brasil funciona assim. Quanto mais você sai dos lugares em que essa sociedade, né, com esses ranços escravocratas, te educa e te violenta para que você esteja, pior a recepção deles. Então, o que eu quero dizer? Que quando você esteja na graduação, é ruim. Eles te tratam mal, sim, te tratam mal. Mas isso não vai mudar quando você chegar no doutorado. Isso não vai mudar menos ainda quando você for professora de uma universidade, que é o símbolo, né, da branquitude no Brasil. Ou seja, as universidades, elas são isso, né? E a gente vem dizendo isso constantemente, né? Que ela é o lugar em que, seja a produção acadêmica e aqueles corpos, né? São corpos que como se fosse uma confraternização, né? Do que significa o poder no Brasil. Então, essa marcha, ela conseguiu fazer algo incrível, que é reunir na capital do Brasil 50 mil mulheres negras. E 50 mil mulheres negras extremamente plurais. Porque o próprio racismo, sabe? Ele transforma essas mulheres negras como se elas fossem a mulher negra, né? Como se nós fôssemos uma ideia fixa singular, né? Como um retrato, sabe aquele retrato que você coloca ali na tua parede? Ele não vai mudar, mas isso não é uma mulher negra. Então lá nós tínhamos mulheres, né, representando o povo de Santos, nós tínhamos mulheres quilombolas, tínhamos acadêmicas, tínhamos empregadas domésticas, sindicalistas, mulheres lésbicas, mulheres trans. Então, essa diversidade toda, né, diziam que, ei, não é só uma voz, né, são muitas vozes, são mulheres plurais, né, e que estão lutando pelo direito dessa diversidade, né. E ali era uma união, né, também em torno das nossas lutas, né, dessas nossas lutas conjugadas, né. E, então, assim, você dizer para um país que vem que vive situações políticas tão sensíveis como nós estamos, né, e que essa sensibilidade de parte dessa população da classe média, né, que está à beira de um fascismo por conta de uma ideia do seu bem-estar social, né? E quando começa a ver que alguns de seus privilégios, eles podem ser compartilhados, porque seja a elite ou a classe média, não perderam nada. Mas a ideia de que aquela guria que trabalhava na sua casa, que era sua empregada doméstica, sua subordinada, ela vai estar compartilhando contigo o aeroporto, ela vai estar comprando um carro, sabe? Então, assim, a ideia é que você possa ter direitos não iguais, porque isso nós estamos muito longe, mas pelo menos direitos do consumo, né? Que essas profissões podem nos dar, né? É tão horripilante para a classe média, né? Que ela vai para as ruas bater panela, né? E não se enganem achando que ela só vai pra rua bater panela por causa do PT, porque não é só por causa do PT. Ou seja, é o que se conseguiu fazer, né? Que é essa pequena distribuição de renda. Então, quando você tem, então, essas populações negras que estavam lá estantes, né? Ou seja, saem das favelas e vão para as periferias, e que agora a gente começa a ter uma pequena mobilidade, é um horror, é um horror. E aí, o que eu olho, e o que nós, né, por exemplo, aqui em Santa Catarina, nós tivemos como resposta dessa marcha de mulheres negras,
nós formamos uma rede, que é a Rede de Mulheres Negras Catarina Marshall, né? Então é uma rede composta por várias entidades e que ela tem como missão o empoderamento de mulheres negras, né? Mas o que nós sempre dizemos é: empoderamento também significa capacidade de você olhar para outras mulheres, né? E aí eu tô aqui também fazendo meu recorte, né? Que é para as mulheres negras, e que nós sejamos capazes de nos acolher, de conversar umas com as outras, de nos ouvirmos, de dialogar e de nos amarmos. Porque não é possível que há 500 anos a Casa Grande diga que nós somos inimigas e que nós continuemos a tratarmos umas às outras como se fôssemos inimigas, sabe? Então, assim, essa marcha, ela ocorreu em 18 de novembro de 2015, mas o que nós sempre dizemos é: ei, nós estamos em marcha desde que chegamos aqui nesse país, né? E hoje essa marcha ela continua em sua plenitude como? Ou seja, para que você tenha uma transformação nessa sociedade, para que você tenha de fato uma democracia, né? Porque o que nós temos hoje, quando você tem 70%, né, de uma representação democrática que é composta por homens brancos heterossexuais, isso não é democracia, né? Nunca foi. Então, para que essa transformação ela seja possível, ela só é possível se os corpos dessas mulheres negras estejam dentro desses espaços, dessas instituições. Por quê? Porque nós somos o lixo. Então, assim, quando você consegue atingir essa base da pirâmide, que somos as mulheres negras e indígenas, aí sim quer dizer que as instituições, que são instituições coloniais que nós temos, elas passam a ter transformações. E se elas não forem transformadas, elas não nos servem, elas não são nossas, né? E finalizar dizendo que nós seguimos em marcha, então, na luta né, de uma democracia, mas principalmente pelo direito de sermos o que quisermos ser, de sonhar e de um dia alcançarmos o que todas as nossas gerações, né, vem dizendo, né, que é alcançar a terra de Azânia, que é a terra da liberdade. Obrigada.